Olá pessoal do 7º ano do Instituto Ana Nery. Bom, vamos para mais uma aula hoje sobre indicadores sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre desigualdades sociais e também sobre o coeficiente de Gini, que é um indicador que mede, no caso, a renda per capita dos países. Vamos aqui para a página 45, tá? Na página 45, gente, temos aí distribuição da população e acesso à água e ao esgoto. Aí diz assim, a população brasileira se apresenta distribuída irregularmente pelo território brasileiro. Bom, gente, o que isso quer dizer? Nós temos aí cerca de 70%, né, da população morando na área litorânea do país, tá? Ou seja, na parte mais próxima ao Oceano Atlântico. Então, nosso território ele está irregularmente distribuído. No caso da população, ela se concentra mais na área do litoral, 70%. No restante, né, na região norte, na região centro-oeste, são áreas onde a gente tem vazios demográficos. O que são vazios demográficos? Poucas pessoas morando, né, por quilômetro quadrado. Então, nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês, as 5 regiões, certo? As 5 regiões aqui do Brasil. Aí a região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Somente na região Sudeste, gente, sem contar aqui no caso o Espírito Santo, aí nós temos Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Somente nesses 3 estados nós temos aí 42% da população do Brasil, tá? Então essa população ela vai estar mais concentrada aqui na região Sudeste, também na região Sul e em terceiro lugar na região Nordeste. Região Norte e Centro-Oeste nós temos vazios demográficos, ou seja, poucas pessoas. Devido aí, no caso, a gente tem o Pantanal, né, aí pegando boa parte do Centro-Oeste, nós temos a Floresta Amazônica e também temos áreas aí que foram colonizadas bem mais tarde, tá certo? Então essas áreas, né, essas duas regiões aí, elas são bem, no caso, são pouco povoadas, tá? Um vazio demográfico, a gente tem uma densidade bem pequena, tá certo? Então aqui, ó, a maior parte dessa população, aproximadamente 75%, está concentrada numa faixa de até 150 quilômetros de distância do litoral. Então, ó, quanto mais próximo, né, ao Oceano Atlântico, mais populoso, tá? Então, a gente tem uma concentração populacional muito grande, onde a gente antes chamava de Mata Atlântica. Então, por isso que a Mata Atlântica, no caso, hoje em dia só resta aí menos de 3%, tá, gente? Devido a toda essa ocupação aí, a urbanização, né, no caso, acelerada. Aí, ó, é nessa mesma região que se localiza a maioria das metrópoles do Brasil. Aí, em termos espaciais, aqui em cima, tá, gente? Em termos espaciais, a menor concentração populacional localiza-se nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente. A densidade demográfica nas áreas metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. No caso, a densidade demográfica do Brasil todo é 22 habitantes, tá? Se a gente pegasse toda a população e dividisse em partes iguais em toda a área, a gente teria 22 habitantes por quilômetro quadrado. No caso, nessas áreas aí, nessas metrópoles aí que ele citou, né, no caso São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, a gente tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente tem uma densidade demográfica alta, tá, para o país. Aí, nos municípios que correspondem às capitais como Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju e Vitória, e mais a zona cacaueira do sul da Bahia, de 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. É a mais elevada do Brasil, tá? Então, principalmente aí, gente, nas capitais, tá? A gente tem uma população bem maior, né, do que nas cidades aí do interior. Aí, de cada 100 brasileiros, 85 moram em cidade. Então, a gente tem 85% da população, né, morando aí já na zona urbana. Então, por isso que o Brasil, ele agora é um país urbano, tá? E não mais agrário. Aí nós vamos ter aí, os dados do censo revelam que do total da população, 6% moram em favelas e similares. Gente, lembrando que favelas, né, é um aglomerado aí de casas
a gente tem que ter mais de 55 casas para ser considerada uma favela. Essas casas geralmente não têm uma boa infraestrutura, não tem saneamento básico. Então, por isso que são consideradas, né, são chamadas aí de favelas, certo? Não necessariamente está ligada ao poder econômico do local, mas sim à falta de infraestrutura, ok? Aí aqui nós vamos ter. Isso significa que cerca de 12 milhões de habitantes moram em áreas de ocupação irregular e com carências de serviços públicos ou urbanização, chamadas pelo IBGE de aglomerações subnormais. A gente também tem, no caso, as submoradias, tá, gente? Que são residências aí que não são tão adequadas para se morar. O que é que acontece? A favelização, ela é um problema urbano, tá? Ela cresceu aí com a questão da taxa de urbanização, né, acelerada, a questão da industrialização também, depois que a gente teve a industrialização aqui no Brasil, a partir de 1930, as pessoas começaram a procurar mais a cidade, né? Começou a aumentar essa questão do êxodo rural, a saída do campo para a cidade, e começou a ter aí vários problemas urbanos. Então, um desses problemas é a favelização. As pessoas vêm para a cidade, mas não têm onde morar e acabam se aglomerando aí, né? No caso, em morros, em locais aí inapropriados. Então, essas residências irregulares, né? Quando a gente tem um aglomerado de mais de 55 residências irregulares, a gente tem o que a gente chama de favela, tá? Aí aqui a região norte foi a que apresentou o maior número de pessoas vivendo em favelas, palafitas e similares. Gente, palafitas são casas, tá? Que no caso são casas de madeira, que no caso elas estão em cima de uma estrutura, tá? De madeira também, e para o rio passar por baixo dessas águas. Então os palafitas, eles são, no caso, também aglomerações impróprias, né? Geralmente aí no caso que não tem uma condição boa, tá? Então, os palafitas, eles também são considerados aí uma aglomeração subnormal pelo IBGE, então são consideradas também, digamos que favelas aí pela forma, né, de localização. Se bem que tem boas partes aí, no caso da região norte, que as pessoas elas realmente não têm onde morar, tá? Então elas se aglomeram aí nessas favelas e elas se aglomeram aí, no caso, nesses palafitas para que o rio ele possa passar embaixo das suas casas, ok? Aí, gente, ó, sim, seguida do Sudeste, Nordeste, Sul e, por fim, o Centro-Oeste. Mas em termos de números absolutos, o Sudeste é a região que reúne o maior contingente de pessoas vivendo nessas áreas, aproximadamente 5,9 milhões de moradores, mais da metade do total do país. Aí, o acesso à água potável e o sistema de saneamento básico são outros dois problemas que nós temos aqui, no caso, no Brasil, né? São dois problemas também urbanos, tá, gente? Aí, o acesso à água potável. Mais de 80% das residências brasileiras possuem rede de abastecimento de água potável. Se considerarmos apenas as áreas urbanas, o índice chega a 92%. E na zona rural, esse índice cai para 27,8%. Então, gente, a água potável, no caso, aqui no Brasil nós temos aí 12% de toda a reserva hídrica, né, de água potável do mundo. É o país que mais tem acesso, no caso, à água potável. É o país que tem mais água doce, tá? Água própria aí para o consumo humano. Porém, a distribuição, gente, ela é feita de forma irregular, né? Muitas pessoas, elas realmente não têm acesso à água potável, por falta aí, no caso, de estrutura, tá? Então, muitas casas não chegam a ter água encanada ainda. Muitas casas não chegam a ter aí, no caso, acesso à água potável, devido a restrições aí realmente políticas, tá? Falta de políticas públicas. Então, as políticas públicas são aí o que nos dá essa desigualdade social com relação à água potável, saneamento básico. Então, falta aí de uma boa infraestrutura. Aí, sistema de saneamento básico. Já em relação às redes de esgoto e à fossa séptica,
o índice ainda é muito baixo, chegando a apenas 67% de todo o país. Então a gente ainda tem muitos locais, né, que corre esgoto a céu aberto. Então isso aí causa muitas doenças, causa aí no caso o aumento da taxa de mortalidade infantil, então, entre outros fatores, ok? Aí desigualdades sociais no Brasil, nós vamos ter aqui, ó, uma tabela, né, nos mostrando aí a desigualdade social pela questão da violência mesmo, aí por estados, tá? Então, nós vamos ter aí os estados mais violentos, né? E os estados aí, no caso, menos violentos, com relação aí à morte de jovens negros, que são mais vulneráveis aí à questão da violência, tá, gente? Isso é um dado, infelizmente, é um dado triste, mas aí é um dado que ocorre frequentemente, tá, gente? Geralmente são mais os jovens negros que sofrem aí a questão da violência, tá? Tanto a violência por questões aí, por parte aí do Estado mesmo, tá? Por parte aí da... no caso de serem presos, de serem mais vulneráveis à questão de tráfico de drogas, de serem mais vulneráveis aí a prisões, tá? Então a gente vai ter aí uma vulnerabilidade bem maior. Aí as desigualdades sociais no Brasil. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Gente, a gente já chegou a ser a 7ª economia do mundo, tá? No ano de 2015. Então, ó, encontra-se no privilegiado grupo de países com PIB maior do que 2 trilhões de dólares em 2015, que foi o ano que ela passou a ser a 7ª economia. Depois a gente vai perdendo esse posto, infelizmente, né? Aí, é o maior parque industrial do hemisfério sul. Gente, o maior parque industrial da América Latina tá aí, no caso, no estado de São Paulo, tá certo? Então, é o maior parque industrial da linha do Equador para baixo. Todos esses países que estão aí no hemisfério sul. Aí, não tem conflitos étnicos ou religiosos. Gente, a gente não tem conflitos étnicos ou religiosos declarados, tá? Mas o Brasil, ele tem muita intolerância religiosa e também tem muita intolerância aí contra a etnia negra, tá? No caso, a questão do racismo. Aí, é uma democracia aberta e é líder na América do Sul. No caso, porque na América do Sul a gente corresponde aí a 47% do território. Então, nós somos o país mais, digamos que mais influente, né? No caso aqui no nosso continente, na América do Sul. Aí é classificado como país emergente, isto é, passou do estágio de pobreza, mas ainda não é rico. País emergente, gente, são países que têm aí uma economia boa. A gente chama emergente porque é de emergir, de subir, tá? De crescer. Então, ela é uma economia emergente, porque nem é um país subdesenvolvido, mas também ainda não é um desenvolvido. Ele está aí nesse caminho, dessa transição. Aí, no entanto, este mesmo Brasil, que figura entre os mais importantes e ricos países do mundo, também está na lista dos que pior distribuem. Aqui os mais ricos, 1% da população brasileira, controlam uma renda equivalente a 50% dos mais pobres, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, em junho de 2010. Então a gente só tem 1%, né, da população do Brasil, ela é altamente aí da classe alta, tá? Da classe altíssima. Então é rica realmente 1% apenas da população do Brasil. E esse 1% detém aí mais de 50% de toda a riqueza do Brasil, tá? A outra porcentagem aí, os outros 50%, fica aí para 99% da população. Por isso que a renda per capita do nosso país, ela é totalmente aí desigual, tá certo? Aí os dados do censo mostram que os 10% mais ricos têm renda média mensal 39% maior, 39 vezes maior que os 10% mais pobres, tá? Então, gente, 39 vezes mais, 10% dos ricos do Brasil ganham 39% mais do que os 10% mais pobres. Ganham 39 vezes mais, tá? Então, se, por exemplo, um mais pobre ganha, vamos supor, um salário mínimo. Essas pessoas, esses 10% mais ricos, ganham 39 vezes, né? Ou seja, 39 salários, tá? O equivalente. Aí, os 10% mais pobres ganham apenas
1,1% do total dos rendimentos, no caso, do total do PIB, tá certo, gente? Aí já os 10% mais ricos ficam com 44,5% do total, ou seja, quase 50%. As cidades de porte médio, com população entre 10 a 50 mil habitantes, são as que apresentam a maior incidência de pobreza. Gente, cidade de porte médio, por exemplo, de 10 a 50 mil, né? No caso, a gente tem um porte grande, tá? A gente tem 400 mil habitantes aqui em Campina Grande. Aí são cerca de 53,9 milhões de pessoas no Brasil que fazem parte da pirâmide social e que vivem com menos de meio salário mínimo. No caso, a base da pirâmide, né? No caso, pessoas aí de classe baixa ou classe baixíssima, tem aí, no caso, 53,9 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem 210 milhões. Gente. Então, é quase 20, mais de 25% da população, né? Que vive na classe baixíssima ou na classe baixa. Ou até mesmo, gente, na classe abaixo da linha da pobreza, tá? Que são pessoas que conseguem sobreviver aí com menos de US$ 1,20 por dia. Esse US$ 1,20 por dia para fazer tudo, tá? Que dá mais ou menos aí R$ 3,60. Aí desses 23 milhões são considerados indigentes e sobrevivem com menos de R$ 120 mensais, ok? Então, um rendimento aí muito baixo. Aí nós vamos encerrar esse vídeo e daqui a pouco a gente volta com um vídeo de coeficiente de Gini, ok, gente? Bons estudos!